Esta aula, apresentada pelos alunos Gleison Abreu, Leonardo Braga, Paulo Vitor, Wellington Carmo, da Universidade Federal de São João del Rei, referente à disciplina de Instrumentação e Medidas, visa apresentar a teoria e projeto de um filtro analógico IIR-Chebyshev, através dos softwares MATLAB e Scilab. Um filtro é um circuito projetado para passar sinais com frequências desejadas e rejeitar ou atenuar as outras. Uma aplicação típica de um filtro pode ser exemplificada por um sistema telefônico, onde a faixa audível encontra-se entre 300 e 3 kHz. A seguir são visualizadas as respostas possíveis para um filtro. Filtro passa baixas. O mesmo deixa passar apenas frequências abaixo da frequência de corte definida. Filtro passa altas. Deixa passar apenas frequências acima da frequência de corte também definida. Filtro passa faixa. Deixa passar somente frequências entre ômega 1 e ômega 2, que são as frequências definidas pelo projetista. Filtro rejeita faixa. Possibilita a passagem de frequências abaixo da frequência ômega 1 e acima da frequência ômega 2. Bom, vamos falar sobre filtros digitais. Filtro digital é basicamente um algoritmo computacional que utiliza de um processador digital para realizar cálculos numéricos amostrados do sinal de entrada. Agora é apresentado um eletrocardiograma com uma gama de ruídos, com o objetivo de esclarecer a ideia de amostragem. Supondo que será feita uma amostragem periódica, isso quer dizer que a cada período será retirado um número n de amostras discretizadas do sinal. Para exemplificar, suponha um período de amostragem de 125 microsegundos. Isso quer dizer que dentro desse intervalo de tempo serão retiradas 8.000 amostras do sinal, pois a frequência é dada por 1 sobre o período. Bom, depois de amostrado e discretizado, o sinal é filtrado e apto à interpretação média. Para realizar a filtragem do sinal, pode-se partir de um sinal analógico ou um sinal digital. A partir de um sinal analógico, são percorridas 5 etapas. O sinal analógico, representado por x de t, ele é discretizado e amostrado através de um conversor analógico digital. Processamento é a aplicação do algoritmo de filtragem, conversor digital analógico e, por fim, a saída analógica filtrada. Já quando o objetivo é filtrar um sinal digital, são percorridas apenas 3 etapas, aumentando a velocidade de processamento do filtro. Algumas vantagens e desvantagens da utilização de filtros digitais quando comparados aos analógicos. Redução do espaço físico. Bom, filtros digitais ocupam apenas a memória de um computador, enquanto os analógicos são formados por componentes físicos. Programável. O filtro digital é um algoritmo computacional. Não é afetado por variações ambientais. Isso quer dizer que uma variação na temperatura não compromete as características do filtro, como por exemplo a frequência de corte. Apresentam erros por aproximação. Como o cálculo é quantizado por aproximações numéricas e não exatas, ocorrem erros por aproximação. Bom, mas como que eu faço para determinar a ordem de um filtro digital? Nessa tabela é possível entender isso. Yn corresponde à saída atual. Xn corresponde à entrada atual. E o A corresponde ao coeficiente do filtro. No filtro de ordem zero, a saída
a saída depende apenas da entrada atual. No filtro de primeira ordem, a saída depende da entrada atual e da entrada anterior. E o filtro de segunda ordem, a saída depende de duas entradas anteriores. Para exemplificar a ideia, temos aqui a expressão abaixo. Ela vai depender de três saídas anteriores, que corresponde a xn-3, xn-2 e xn-1. Isso quer dizer que é um filtro de terceira ordem. Filtros de resposta infinita ao impulso e definição matemática. Um filtro pode apresentar características recursivas e não recursivas quanto ao impulso. Quando se diz que um filtro é recursivo, isso quer dizer que a saída do mesmo depende de entradas passadas e ao mesmo tempo saídas anteriores, sendo o caso em particular do filtro de resposta infinita ao impulso, é o IIR, nos remetendo a uma ideia, por exemplo, de easter eggs. Definição matemática. A equação que descreve o que acabou de ser explanado é essa, onde xn-1 representa as entradas passadas, yn-1 as saídas passadas. AL e BK são os coeficientes do filtro. Os coeficientes AL e BK podem ser de ganho unitário, ganho simples, puro delay ou média móvel. A principal característica de um filtro Chebyshev é a minimização da diferença entre a resposta do filtro e a resposta ideal de uma das bandas de frequência. Estes filtros exibem a resposta de igual ripple na banda passante e decresce continuamente na banda de rejeição. São divididos em dois tipos. O tipo 1, onde tem ondulação na banda de passagem e é monotônico na banda de rejeição. E o tipo 2, onde ele é monotônico na banda de passagem e possui ondulação na banda de rejeição. Quanto maior é a ordem do filtro, melhor será a aproximação obtida, como pode-se observar na imagem e na simulação a seguir. Para esta simulação, utilizaremos um filtro do tipo passa-baixa. Podemos deslocar o cursor do mouse para a direita, obtendo uma resposta Bessel, ou para a esquerda, obtendo uma resposta Chebyshev. Note que para a resposta Chebyshev precisamos apenas da terceira ordem, enquanto para o filtro Bessel precisamos da sexta ordem. Isto para obter uma frequência de corte entre 10 kHz e 40 kHz. Analisando a resposta ao degrau, para o filtro Bessel temos uma resposta bem próxima, e para o filtro Chebyshev temos uma resposta bem oscilante. Analisando a função de transferência para a aproximação de Chebyshev, notamos que todos os valores que levam a função para zero estão no infinito, onde epsilon é a faixa de oscilação Ripple e ω0 sobre ω é a razão entre a banda passante e a banda de rejeição, também caracterizada como fator de seletividade do filtro. Para a frequência superior de banda passante, ω0 igual a ω, temos a simplificação da função de transferência. E a amplitude máxima da onda é de 10 vezes o logaritmo de 1 mais epsilon ao quadrado. A transformada bilinear é o método mais utilizado para a conversão de filtros analógicos no domínio S, tempo contínuo, para o domínio Z, tempo discreto, e tem como principal vantagem o efeito Laser, tão pequeno que pode ser desconsiderado. Mas antes de entrarmos no assunto de transformada bilinear, precisamos definir dois tipos de sinais, que são o analógico e o digital, e falar um pouco sobre o efeito Laser. O sinal analógico se caracteriza por sua amplitude assumir infinitos valores, sendo possível a obtenção de um sinal bem definido em todo e qualquer instante de tempo. O sinal digital se caracteriza por sua amplitude assumir apenas alguns números finitos de valores, existindo apenas um valor para um instante específico de tempo. O efeito Laser é quando temos uma sequência de valores no tempo discreto para uma onda, mas não sabemos qual frequência essa foi gerada, assim como mostra no gráfico duas senoides passando
sobre uma sequência de valores no tempo discreto. Após essas definições, podemos notar que o sinal digital se torna mais interessante, pois o mesmo só existe para um instante do tempo, sendo possível seu processamento digital. Já o mesmo não ocorre com o sinal analógico. A transformada bilinear é um mapeamento algébrico entre o plano S, que varia de menos infinito a mais infinito, e o plano Z, que varia de menos π a mais π. Sendo que este mapeamento não pode ser linear, uma vez que o plano S está em um eixo imaginário em uma faixa infinita que deve ser mapeado em um círculo unitário com uma faixa finita. Porém, temos como consequência uma deformação por essa passagem não ser linear, conforme dito antes. A transformada bilinear é representada pela equação 1. Isolando Z, temos a equação 2. Substituindo S por beta mais J ômega na equação 2, temos a equação 3. Assim, podemos observar que para um beta menor que zero, temos módulo de Z menor que 1. Com beta maior que zero, temos um Z módulo maior que 1. Isso nos garante que um filtro analógico no plano S estável será mapeado em um filtro digital estável no plano Z. Agora, substituindo S por J ômega na equação 2, temos a equação 3. Podemos observar que para qualquer valor de S, temos o módulo de Z igual a 1. Agora, substituindo S por J ômega e Z por E elevado a J ômega na equação 1, temos a equação 6. Logo, utilizando a relação de Euler, chegamos na equação 7 e 8, que correspondem à função de deformação entre a frequência analógica e a digital. No gráfico, é possível visualizar o semiplano esquerdo imaginário sendo mapeado no interior de um círculo com raio unitário. No gráfico a seguir, temos a relação não linear entre o plano S e o plano Z. Assim, utilizando a transformada bilinear, é possível criar um filtro no domínio da frequência, tempo discreto estável, a partir de um filtro no domínio da frequência, tempo contínuo estável. Os máximos e os mínimos da amplitude na resposta de um filtro analógico são preservados no filtro digital, além de evitarmos o efeito Elise, pois o plano S é inteiramente mapeado no plano Z. Entretanto, temos como consequência, conforme dito antes, a deformação nessa passagem de S para Z. Por causa da deformação, é aconselhável utilizar apenas a transformada bilinear em projetos de filtros que selecionam e aproximam da frequência. A seguir, veremos como esse método é utilizado nos filtros Chebyshev. Como mencionado anteriormente, para usar esse método de aproximação através da técnica da transformada bilinear, devemos especificar o filtro. No caso, utilizaremos o filtro passa-baixo, que é um filtro ideal para a seleção de frequência, pois o mesmo seleciona as frequências baixas na entrada e rejeita frequências altas. Utilizando o filtro Chebyshev tipo 2 de sexta ordem, a ordem é definida pela quantidade de elementos reativos no sistema, com uma faixa de passagem de 0,2 π, uma faixa de rejeição de 0,3 π, com ripple na faixa de passagem de 1 dB e uma atenuação de 15 dB, obtemos o seguinte gráfico. Por ser um filtro Chebyshev tipo 2, ocorreu como esperado uma ondulação na sua faixa de rejeição e monotônico na faixa de passagem, assim obtendo um filtro eficaz e estável. Foi evidenciado anteriormente as características de filtro com resposta ao impulso infinito com aproximação Chebyshev. Com a junção do conhecimento e ferramentas matemáticas, é possível projetar filtros utilizando software, como MATLAB, Scilab, entre outros. Antes de iniciar a análise ou a criação de um filtro, o que está em questão é a função de transferência do mesmo, que em termos numéricos é um número complexo e pode ser representado em forma polar, por um módulo, amplitude e um ângulo fase. Portanto, podemos representar graficamente o ganho e a fase em função da frequência de um filtro.
Através do software MATLAB, projetamos filtros a resposta ao impulso finito, Chebyshev tipo 1 e tipo 2. Vou demonstrar rapidamente como criar e projetar um filtro utilizando o MATLAB. Na janela principal, entre com o comando seguinte. Vai surgir uma nova janela com características para a criação de um filtro. Vamos utilizar o tipo de resposta passa baixa, o método a resposta ao impulso finito, Chebyshev tipo 1, vou especificar a ordem 10, com a frequência de amostragem de 2000 Hz e uma frequência de passagem 400 Hz e uma amplitude de 20 dB. Aí vamos ter um gráfico em resposta à frequência de magnitude. Voltando aos slides anteriores, utilizamos os mesmos dados anteriormente para projetar um filtro com aproximação Chebyshev tipo 1. Passa baixa, ordem 10, frequência de amostragem de 2000 Hz, frequência de passagem 400 Hz e amplitude de passagem 20 dB. Por que utilizamos a frequência de passagem e amplitude de passagem? Porque o Chebyshev tipo 1 ele tem resposta plana na banda de corte. Então, você tem ondulações na banda de passagem. E essa banda de passagem, a gente colocou uma amplitude de 20 dB. E a partir dos 400 Hz, ele vai ter a sua resposta plana, como é demonstrado neste gráfico. Este aqui é um zoom do mesmo gráfico, que mostra que a amplitude, os ripples dele, né, na banda de passagem, é de 20 dB. E a partir da frequência de passagem, ele tem uma resposta plana. E vocês podem ver que ele tem um declive na zona de transição, mais acentuado. Para os mesmos dados, mesmo filtro, temos o gráfico de fase versus frequência, que demonstra que para a frequência de 400 Hz, que é a frequência de passagem, após este valor, ele mantém a mesma fase para qualquer nível de frequência. Para o caso Chebyshev tipo 2, que tem resposta plana na banda de passagem, utilizamos os seguintes dados. O tipo de resposta 1 passa baixa também, a ordem do filtro 10, frequência de amostragem 2000 Hz, frequência de rejeição 500 Hz e uma amplitude de rejeição de 80 dB. Vamos lá no gráfico. A representação gráfica amplitude versus frequência. O Chebyshev tipo 2 ele tem resposta plana na banda passante, que é essa banda aqui. Ele tem ondulações na banda de rejeição, de acordo com a amplitude que você escolheu. Nós escolhemos 80 dB. Você pode ver aqui que ela é limitada em 80 dB. Esses ripples é de característica do filtro Chebyshev, tanto para o tipo 1 e tipo 2, mas para o tipo 1 ele tem um ripple na banda passante e no tipo 2 ele tem ripple na banda de rejeição. E ele tem um declive na zona de transição. No tipo 2, o declive é bem mais acentuado que no tipo 1. Agora, no gráfico de fase versus frequência para o tipo 2, demonstra que a partir da frequência de 500 Hz, tem uma variação muito brusca na fase do filtro, para as frequências maiores que a frequência de rejeição, 500 Hz. Já para frequências menores que 500 Hz, ela é uma contínua. Galera, é isso mesmo. Tentamos explicar o máximo possível e tentamos deixar mais claro as especificações de um filtro resposta ao impulso infinito. Obrigado.